Paz e graça a todos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Compromisso com a Verdade, e no debate de hoje falaremos do seguinte tema: quem não guarda o sábado está pecando? Neste debate ouviremos a primeira opinião com o pastor Ezequiel Gomes, que é da Igreja Adventista, defender que quem não guarda o sábado está pecando, pois o sábado faz parte dos 10 mandamentos. Já na contrapartida, ouviremos a opinião do pastor César Cavalcante, da Igreja Genuína, que defende que quem não guarda o sábado não peca. E antes de irmos para o debate, você que tem interesse em aprender a se comunicar em público, perder a timidez e se tornar um mestre da comunicação, clique no primeiro link da descrição para conhecer o curso de oratória. Não se esqueça de deixar nos comentários se quem não guarda o sábado está pecando ou não. Se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e deixe o seu like. Então vamos para o debate. O que acontece? A relação da guarda do sábado com o conceito de pecado e com a experiência da salvação é uma discussão enorme, né? Pensa da seguinte forma: dentro da minha visão, a gente deve tratar o sábado da mesma forma como a gente trata todos os demais 10 mandamentos. Então, o que acontece? Transgredir qualquer um desses mandamentos é pecado. O salário do pecado é a morte. Entretanto, Jesus morre a nossa morte. E em Cristo há perdão de todo o pecado, menos do pecado contra o Espírito Santo. Então, na experiência do perdão, existe perdão para quem transgride o sábado, como existe perdão para quem transgride qualquer outro dos 10 mandamentos. Todavia, se uma pessoa decidir que prefere a transgressão de um dos 10 mandamentos, seja o sábado ou qualquer outro, acima da graça de Deus, que quer lhe perdoar e restaurar e lhe tornar fiel, e a pessoa vai tão longe a ponto de pecar contra o Espírito Santo nesse pecado, aí ela perde sim a salvação. Mas aí não é um problema mero assim, de não guardou o sábado, vai se perder. Pecou contra o Espírito Santo na questão de ser infiel à lei de Deus até a última instância, e aí se perde sim a salvação. E aí, pastor, comenta, pastor César. Não, em primeiro lugar, a gente tem que entender qual é o caráter do decálogo, né? O decálogo é o código-fonte para tantos outros mandamentos que vão vir depois, vocês sabem, 600 e tantos mandamentos, e o que eu estou chamando de código-fonte é a matriz, né? E desses 10 mandamentos descendem tantos outros. E esses 10 mandamentos, a entrega desses 10 mandamentos, celebra a aliança entre Deus e um povo. E esse povo não é o mundo inteiro. Esse povo é o povo de Israel. E esse povo, que ainda nem se chamava Israel, né, ali naquele contexto, os hebreus, eles vão funcionar de alguma forma como um protótipo de relacionamento entre Deus e um povo para que outras pessoas atentem sobre como é que Deus lida com Israel e tal, mas desde a entrega da lei, desde antes de entrega de lei e tudo mais, existe todo um contexto cristocêntrico, ou seja, os 10 mandamentos, eles apontam para a incapacidade do homem. Por exemplo, eu estou falando aqui com 2 pastores tarimbados no Evangelho. Ezequiel, você já teve outros deuses diante de você? Porque esse é o primeiro mandamento. Talvez já tenha tido, não tenho mais. Não, talvez não. A pergunta é, você já teve? Já. Professor Cruvinel, você já teve outros deuses diante de você? Você já respeitou uma imagem de escultura? Você já tomou o nome do Senhor em vão? Você já trabalhou num dia de sábado? Você já desobedeceu teu pai ou tua mãe? Veja que esses mandamentos são mandamentos que nos doutrinam ao nível da santidade de Deus. Num nível que a Bíblia diz que a lei não salvou ninguém. A lei não salvou ninguém. Se a lei não salvou ninguém, quer dizer que se ninguém da humanidade inteira consegue sair ileso dessas 10 regras de Deus, significa que ela tem um caráter. E qual é o caráter? Apontar para alguma coisa, o verdadeiro Salvador. Eu sou tão impotente, nós aqui somos tão impotentes, que não conseguimos obedecer 10 regras. Então nós precisamos de um Salvador. O caráter do sábado, dentro dos 10 mandamentos, ele aponta para o verdadeiro descanso,
Nós não descansamos em um dia, pastor Ezequiel. Nós descansamos em uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Concordo. Eu quero, dentro do que o pastor Ezequiel falou aqui, nós não temos um roteiro específico, mas o pastor Ezequiel, salvo engano, pastor Ezequiel, se eu estiver enganado, o senhor pode interromper. O irmão falou que o sábado pode ser transgredido. Se transgredir o sábado é pecado. Então, se eu estiver errado, o senhor concorda com isso? O senhor concorda? Sim, conforme, claro, concordo 100%. Então, concordo com o César também, de que os 10 mandamentos revelam os nossos pecados, sem dúvida. Então, vamos começar com o pastor César dessa feita. Não, vamos começar com o senhor mesmo, porque como o senhor fez a colocação, como explicar o seguinte texto, pastor Ezequiel? João 5,18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O Evangelho de João mostra, no capítulo 5, versículo 18, que Jesus violava o sábado. E o Senhor diz que a transgressão do sábado é pecado. Então, isso quer dizer que Jesus pecou? Como desmanchar isso? Como desmanchar isso aqui? Vamos lá. Perfeito. Bom, primeiro, quem define a transgressão da lei de Deus como pecado é a própria Bíblia, o próprio Novo Testamento, etc. Né? Não é uma conclusão minha, né? 1 João 3,4, por exemplo, a transgressão da lei é o pecado. Todo aquele que peca transgride a lei. Então, se de fato Jesus tivesse transgredido o sábado, sim, ele seria um pecador. E conforme ele nasceu debaixo da lei, conforme Gálatas capítulo 4, Jesus Cristo, jamais poderia ter pecado. O que acontece ali é que, de fato, os judeus consideravam a transgressão das tradições rabínicas judaicas como uma transgressão da lei de Deus. Então, Jesus ele não respeitava inúmeras tradições que haviam em torno da guarda do sábado, não poder carregar a cama, até aquele monte de regras, né, que os rabinos criaram para fazer a cerca em torno da lei, e ao quebrar essas tradições, ele era acusado de quebrar a própria lei, mas Jesus quebrou a tradição dos homens e não a própria lei de Deus. Aliás, em João 10, só para terminar, João 10 não, né? João capítulo 15, verso 10, Jesus falou, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Então, inclusive, se resguardando de qualquer acusação de ter tido pecado. E aí, pastor César, ainda nessa mesma pergunta, mais um texto aqui para vocês analisarem, João 9,16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Eles consideravam que Jesus não guardava o sábado. E aí o pastor Ezequiel está dizendo que o próprio Jesus disse que guardava os mandamentos de Deus. Isso inclui, sabe como é que é isso? Bom, eu estou aqui cheio de dedos porque eu gosto muito do Ezequiel. Acho que é uma pessoa muito legal para a gente falar e tal, tudo mais, mas eu preciso ser um pouquinho contundente aqui. Ele disse que o sábado que Jesus quebrou é o sábado dos religiosos e não o sábado da Bíblia. Faz sentido isso que eu estou te falando? É isso que eu entendi, Ezequiel? Sim, perfeito. Ok. Então eu vou te responder essa sua definição com uma pergunta. É possível quebrar a lei do sábado? Quebrar o sábado mesmo, não guardar o sábado, não cumprir a regra. É possível quebrar o sábado e ficar sem culpa? Sim, é possível. Bom, o Ezequiel está respondendo que é possível, muito embora ele não faz isso e não aconselha que você faz isso, porque ele conhece o texto bíblico que eu vou citar na sequência. Claro. E os textos que eu vou citar na sequência é Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 12, dizendo o seguinte, vocês não leram, agora não é uma interpretação do Ezequiel, da igreja adventista, para dizer o seguinte, esse sábado que ele quebrou é o sábado dos religiosos. Não. Agora é Jesus Cristo, Ezequiel, que está dizendo o seguinte, Mateus 12, 5. Vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes dentro do templo violam a lei do sábado e ficam sem culpa? Ou seja, para os adventistas, pastor Cruvinel e o pessoal que estiver assistindo a gente, os adventistas, eles dividem, graças à sua profetisa, a lei em duas partes, que a Bíblia não faz essa distinção em lugar nenhum. Eles dividem entre lei moral e lei cerimonial.
eu inclusive admito que muitas coisas lá do Decálogo não, do Antigo Testamento, tem a ver com regras dietéticas e tal, tudo mais. Mas voltamos aqui ao tema. Os sacerdotes, dentro da divisão adventista, realizam no templo coisas cerimoniais, certo? Oblações, sacrifício, tudo mais, holocausto, tudo mais. E Jesus Cristo disse que no sábado, esse pessoal viola uma lei que, segundo os adventistas, é moral, que é o próprio sábado, realizando trabalhos de menor importância ou de cunho cerimonial, conforme a divisão adventista, o pessoal que separou as leis em duas etapas, né? Sendo assim, para Jesus Cristo também o sábado era quebrado, e sem problema algum. Sem problema algum. Quem está dizendo isso agora não é uma interpretação minha ou do Ezequiel sobre, não, é o sábado que eles quebraram, não era o sábado bíblico, mas... Não, aqui está o pessoal quebrando o sábado bíblico, ficando sem culpa, e para Jesus está tudo bem. Se é uma questão de vida ou morte espiritual, conforme dizem os adventistas, Jesus não podia ter dito isso, nem mesmo hipoteticamente. E para fechar esse meu argumento, fica para você essa pergunta, de qual sábado Jesus está falando agora e por que ele não condenou esse pessoal? Excelente. Pastor Ezequiel, só um minuto para responder agora, só para eu saudar a audiência. Eu quero agradecer todos os nossos teleinternautas que estão nos assistindo na China, nos Estados Unidos. Embora tenhamos agora na Netflix 5 cultos sendo transmitidos ao vivo, nós estamos sendo assistidos em São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, João Pessoa, na cidade de Lorena, Jundiaí, Porto Alegre, Rio das Pedras, Aracaju e Campinas. A minha gratidão a todos vocês. Esse debate está muito fácil de conduzir, porque os dois debatedores são extremamente educados. Um está com uma garrafa de água, outro com uma de suco. Mas está tudo certo. E aí, pastor Ezequiel? Pastor Ezequiel, essa pergunta, depois vou fazer um merchan aí do pessoal, né? Essa pergunta é muito interessante. Essa pergunta que aí corrobora com esses 2 textos que eu coloquei aqui, não é? Sua visão disso? Vamos lá. Primeiro de tudo, César, eu te agradeço muito a educação e o respeito do lado de cá com você é o mesmo. E eu acho muito bom a gente poder ser contundente e, ao mesmo tempo, entender que não há ataque pessoal em nenhum argumento, está tudo certo, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, do trabalho de Deus no sábado, do trabalho dos sacerdotes no sábado, do trabalho de Jesus no sábado, e da relação entre lei cerimonial e lei moral, a gente está falando de milhões de coisas muito importantes. Vou tentar resumir aqui. Na própria natureza de Deus, Deus não pode deixar de sustentar o universo por um segundo, muito menos a cada sábado. A cada sábado o universo ia entrar em colapso e não ia existir. O Filho de Deus, ele segue o exemplo do Pai, e ele faz o trabalho de misericórdia, de graça, de salvação, ele prega, ele visita, ele faz milagre, ele cura, fazendo o trabalho da salvação. E os sacerdotes hebreus, eles, de alguma maneira, também faziam algo desse tipo, instituído por Deus como realmente a obra da salvação. Então, o que eles faziam, no caso, lá no culto do templo em Jerusalém? Eles mediavam a experiência da salvação dos pecadores. Eles ofereciam sacrifício, oblações, aquelas coisas como um todo. A divisão que o adventista faz, e não é só o adventista que faz, entre lei moral e lei cerimonial, ela tem, às vezes, numa aplicação popular, essa ideia de que a lei moral é a que importa e a lei cerimonial ela é desimportante. Mas isso também não é verdade. Veja, por exemplo, a lei moral... Você ainda tinha o culto do sacrifício para você poder adquirir o perdão do seu pecado. Nesse aspecto, a lei cerimonial é mais importante do que a lei moral. Agora, quem pecava contra a lei cerimonial e profanava o culto e fosse lá e oferecesse um porco no altar, você nem tinha perdão desse pecado, não tinha um sacrifício para mediar a pessoa que cometesse um pecado contra essa lei cerimonial, por exemplo. Você só podia oferecer animais limpos lá, por exemplo. Então, nesse aspecto, toda lei moral ela pode ser perdoada, a sua transgressão, pelo que acontece no culto.
Agora, o que se você profanar o culto, você não tem perdão. E o que isso significa para nós que entendemos como adventistas cristãos? Que toda a Pois é, que onde está esse texto que quem profanar o culto não tem perdão? Onde está escrito isso aí? Como que funciona isso, César? Em vários aspectos... Não, eu sei como funciona. É que você está dizendo que quem oferecesse, por exemplo, um porco não tem mais perdão. Qual que é o texto? Então, o texto é exatamente o texto, e não estou dizendo que esse é um texto bíblico, tá? Eu estou dizendo que esse princípio é um princípio, sim, bíblico, onde existia pecado sem perdão para quem profanava o culto. Não vou mostrar para você nesse momento, mas posso mostrar em outro momento. Tá? Certo. Aqui, tem que ser outro momento mesmo, porque não tem esse texto. Vocês sabem que não tem esse texto. Veja bem, eu não estou dizendo que tem um texto dizendo quem profana o culto não tem perdão. Eu estou dizendo que existem vários textos que tem esse princípio atrás dele, entendeu? Pergunto, pastor, agora eu fiquei curioso. Agora já é um princípio. Pastor Ezequiel, existem. Então, deixa eu ver se eu entendi, pastor César, pastor Ezequiel. Não é? Que aí o pastor César vai dar a tréplica, depois vou pedir para o pastor Ezequiel fazer uma pergunta ao pastor César, porque o pastor César fez a pergunta ao pastor Ezequiel. Agora, me deixou curioso, o senhor está depreendendo, o senhor está, pastor Ezequiel, chegando à conclusão, baseado, dizendo que não tem perdão quem profana o culto. Mas não tem um texto, mas quais textos que juntando dão esse entendimento? Tá fácil? Se não, tudo bem. Se não tiver fácil agora, a gente... Não tá fácil não, mas não é também assim, não é difícil. Eu tenho alguns textos em Levítico, tem alguns textos no livro de Isaías, mas aqui fácil não é fácil agora não. Mas vai falando aí que eu vou procurando aqui. Réplica do pastor César, vai lá. Depois do pastor Ezequiel, o senhor tem a pergunta, tá? Tá, beleza. Vai lá. Veja. O pastor Ezequiel vai procurar um texto que não vai achar, e ele sabe que ele não vai achar esse texto. Porque esse não é um texto, isso é uma afirmação teológica, um entendimento teológico do adventista, entende? Então, essa fala, ela é resultado de um entendimento teológico, não tem um texto. Quer dizer, se o judeu oferecer um porco, ele pode ter salvação? Pode, ele pode ter salvação, como? Se arrependendo e tal, tudo mais. Existe um pecado que não tem perdão. Mas por que esse entendimento teológico? Só um minutinho. Por que esse entendimento teológico? Porque eu fiz uma pergunta agora falando o seguinte: é possível quebrar a lei do sábado sem ter culpa? Aí para ele, essa pergunta é uma pergunta boba, mas é uma pergunta que não tem saída para o adventista. Por quê? Porque ele vai ter que agora elevar o cargo do sacerdote num nível transcendental para que ele possa, para que faça sentido ele quebrar o sábado enquanto oferece sacrifício. Na verdade, o pastor Ezequiel sabe que o ofício do sacerdote, não somente sacerdote, mas os levitas e tal, enfim, o ofício sacerdotal, ele é colocado pela Ellen White como um serviço cerimonial. Está dentro lá das oblações, dos sacrifícios, é tudo cerimonial, são todas cerimônias. E essas cerimônias, elas apontam para Cristo, assim como o sábado aponta para Cristo. Então, no dia do sábado, que para o adventista é um dia mais especial que os outros, o camarada quebra esse dia, para quê? Para trabalhar. Porque o que o sacerdote faz? Ele faz sacrifício. Qual é o trabalho do sacerdote? Fazer sacrifício. Então agora ele tem que arrumar textos onde esse serviço é extremamente elevado, não sei o quê, mas não vai ter esse texto.